Olá, hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2020. Um ótimo final de semana para você. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 2. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. As cartas eram praticamente o meio de comunicação mais eficaz nos dias do apóstolo Paulo. Naquele tempo não existia serviço expresso de entrega de correspondências, os correios. Não tinha internet, telefonia celular, telefone fixo, nada disso existia. Então, tinha que escrever carta mesmo. Não dá para mensurar o tempo que as cartas demoravam para chegar às mãos do destinatário. Mas o que me chama a atenção nesse trecho que nós lemos da carta de Paulo aos Filipenses é que ele estava aconselhando duas irmãs, Evódia e Sintique, para que elas fizessem as pazes. Essas irmãs eram mulheres de influência na igreja, só que elas estavam brigadas uma com a outra por algum motivo que nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, essa inimizade estava causando desconforto a toda a igreja. Em seguida, Paulo pede a ajuda de certo homem, a quem ele chama de fiel companheiro. Alguns estudiosos dizem que o nome dele era Císigo, mas a lição de hoje é: precisamos aprender a lidar com pequenos desentendimentos e encontrar a melhor forma de resolvê-los. Pessoas são pessoas em qualquer lugar, em casa, na igreja, no trabalho, no lazer. Nós somos humanos, sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos erros. E assim como o apóstolo Paulo, nós também precisamos contar com a ajuda de pessoas fiéis e apaziguadoras, e não nos deixar influenciar por gente que só quer colocar lenha na fogueira. Veja o que diz Provérbios 20, versículo 3. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Nós não sabemos por quanto tempo Sintique e Evódia ficaram sem se falar, mas imaginamos o quanto isso gerou desconforto para todos, já que elas tinham a amizade com todos os irmãos, com todas as pessoas, e eram pessoas influentes. Veja ainda o que diz Provérbios, capítulo 17, versículo 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura de uma represa. É bom parar antes que a coisa piore. E a intervenção do apóstolo Paulo, graças a Deus, aconteceu antes que a coisa piorasse. Nós podemos ver que elas estavam congregando na mesma igreja, apesar do desentendimento. Veja ainda o que o apóstolo Paulo diz na parte final do versículo 3 do capítulo 4. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Então ele se refere a Evódia, a Sintique e também a Clemente e tantos outros que trabalharam juntamente com ele na obra. Elas eram mulheres cristãs e com certeza não iriam deixar que essa situação as privasse da salvação eterna. Eu acredito que essa e outras situações na igreja de Filipos foram resolvidas. E aí, alguém te feriu? Você feriu alguém? Está pensando em sair de casa? Você está querendo mudar de trabalho? Você quer congregar numa outra igreja? Não, até quando você vai ficar sem falar com essa pessoa? Procure fazer as pazes e dessa forma melhore o ambiente, seja em casa, no trabalho, na igreja, na rua, no lazer. Resolva a questão. E esse é o nosso devocional de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até o próximo.